A gente começa junto já movimentando a nossa reportagem, de olho no noticiário. Afinal de contas, mais cedo tivemos muitas novidades em Brasília, como um café da manhã do presidente Michel Temer com jornalistas. Entre os convidados, a nossa repórter Basília Rodrigues acompanhou tudo de pertinho. Como é que foi o cardápio por lá, Basília? Boa tarde. Oi, boa tarde, Liane. Pois é, Elaine, o cardápio bem simples, né? Levando em consideração aí o último café da manhã com a presidente Dilma Rousseff, ex-presidente, basicamente a mesma coisa. Pão com manteiga? Suco de laranja, café, salame, queijo, presunto, pãezinhos, né? E teve bolo também. Teve um bolinho. Isso foi diferente, porque eu não lembrava do bolo no último café da manhã. Apesar da crise aí, rolou um bolinho, pelo menos. Pois é. De fim de ano, né? Desse 2016 que não acaba. Por falar em bolo, hein? E para os nossos ouvintes aí, o que sobrou do café da manhã aí de notícia? Como foram os discursos, Basília? Até eu tinha organizado uma ordem aqui da entrada de alguns pontos, Elaine, e aí eu acho que a gente pode começar com um ponto que também chamou a atenção sobre Temer ter falado a respeito de cassação e renúncia. O presidente, ele reuniu aí os jornalistas no Palácio da Alvorada para falar sobre coisas positivas, mas ali, naquele cardápio de perguntas, sempre tem polêmica, que normalmente são Lava Jato e a estabilidade do governo. O presidente admitiu que ao longo desses 7 meses de governo cometeu erros, acertos, mas disse que não se incomoda quando criticado sobre o recuo de medidas. Ele acredita que, na verdade, isso mostra que ele não tem compromisso com o erro. Sobre o futuro de seu mandato, Temer afirmou que não vai renunciar e apontou que, se tiver a chapa cassada por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, haverá recurso. Olha, primeiro, minha homenagem ao TSE. Se um dia o TSE não, o Judiciário em geral, porque você sabe que, havendo uma decisão, haverá recursos e mais recursos, não só no TSE, como no Supremo Tribunal Federal. Mas no dia que o Judiciário tiver uma decisão definitiva, eu serei obediente a ela. Se você vai renunciar, não é? Eu confesso que eu não tenho pensado nisso. Pois é, até quando a gente perguntou sobre essa questão da cassação, o presidente, ele se confundiu um pouco nessa pergunta, ele achou que a gente estava falando sobre renúncia e ele falou mais de uma vez que não está pensando em renunciar ao mandato, mas mostrou aí um horizonte que, tendo a confirmação da cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, ele também não vai sair tão fácil assim da presidência, né? Haverá recursos. Aí também ele falou sobre Lava Jato. Pressionado a fazer uma reforma ministerial, o presidente negou que irá demitir o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil. Hoje tiveram novas acusações de delatores da Lava Jato de que o ministro recebeu 4 milhões de reais de propina em forma de doação de campanha. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, foi cotado para a vaga, mas Temer negou essa intenção. Disse que Parente é uma figura exponencial, mas que não cogita fazer essa troca agora. Não vou trocar o ministro Padilha em primeiro lugar, estou examinando, como você disse, pontualmente, caso a caso. Evidentemente, num dado momento, se houver necessidade de reforma ministerial, eu a farei, mas não farei em função do ponto A, do ponto B. Farei uma coisa global para efeito administrativo, ou seja, para agilizar cada vez mais o governo. Mas não penso nisso agora. Se pensar, pensarei no futuro. O presidente afirmou também, Elaine, que não tem nada contra a Lava Jato e que, ao pedir para a Procuradoria-Geral da República acelerar o envio das delações da Odebrecht para a Justiça, ele pensou em como os vazamentos causam instabilidades. Eu não me insurgi contra a Lava Jato, eu me insurgi contra a história que eu digo lá. Se tem 78, 80, 90 delações, não pode soltar uma delação por semana. O que não é possível é imaginar que você vai levar 77, 80 semanas para poder trazer todas à luz. O presidente também falou da relação com a base aliada, disse que o governo não saiu derrotado da aprovação
da renegociação das dívidas dos estados, mesmo com a retirada no Congresso das medidas de contrapartida que os governadores ficariam sujeitos. Sobre a reforma da Previdência, em que parlamentares já falam na redução da idade mínima de aposentadoria de 65 para 62 anos, Temer afirmou que gostaria de ver a proposta aprovada do jeito que foi enviada ao Legislativo, que é com aquela idade de 65 anos. Em resposta às críticas do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, de que há fragilidade no governo, como numa pinguela, Temer ironizou. Ele menciona do tipo, olha, é uma pinguela, mas precisamos sustentar. E eu, quando vi pela primeira vez, eu me recordei, essa foi a primeira coisa, eu me recordei exatamente dessa infância, em que eu atravessava uma pinguela com muito sucesso, sem nunca ter caído. Então, se é ponto, se é pinguela, não importa, importa é atravessá-la. Temer também falou da popularidade. Eu não abro mão da popularidade. Dizem que há impopularidade, né? Isso me incomoda? Não, digamos assim, é desagradável. Mas não me incomoda para governar. Para governar, alguém até disse, né? Há poucos dias, olha, a popularidade é uma jaula. Aproveitem a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que eu estou fazendo. Lá na frente haverá reconhecimento. A verdade virá. Elaine, e aí o presidente também fez um balanço de seu governo apontando medidas que foram adotadas, como o cartão reforma, por exemplo, além da PEC do teto dos gastos públicos. Ele tentou mostrar que há um contexto econômico, mas também social no governo. E apontou aí algumas medidas que devem ser anunciadas nos próximos dias. Na semana que vem, segundo Temer, ainda dá tempo de assinar uma medida provisória sobre a regularização fundiária. Elaine. Obrigada, Basília Rodrigues. Aí, portanto, com um balanço, né, feito aí no café da manhã do presidente Michel Temer com jornalistas, falando sobre cassação, mas negando aí qualquer possibilidade de renúncia, uma vez que ele disse que isso não está aí nos planos dele. Comentou rapidamente aí sobre reforma ministerial, dizendo que por enquanto avalia os nomes, mas por enquanto não confirma nada de saída do ministro Eliseu Padilha. No lugar, já se fala desde cedo, no lugar dele, o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Aproveitou aí para falar sobre as suas medidas, fez aquele balanço, reconheceu que errou em alguns pontos, mas até trouxe aí, portanto, a Basília uma frase curiosa, dizendo que ele aproveita a própria impopularidade, muitas vezes, para tomar medidas, e aí fazendo já as perspectivas para 2017.